acabou-se a brincadeira. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido. Bom dia, Cadu. Bom dia para todo mundo que está em casa. Temos um Brasileirão movimentado hoje, né? Cruzeiro e Flamengo, um jogo que está repleto de craques, repleto de elementos também. Líder e vice-líder. Olha esse confronto aqui. Jogadores de seleção, craques que estão brigando pela artilharia do Campeonato Brasileiro. A partida é entre o Flamengo, que é o primeiro colocado, né, do Campeonato Brasileiro, com 54 pontos, e o Cruzeiro, que está em segundo com 50 pontos. Ou seja, se o Cruzeiro vencer hoje, ainda não vai para a liderança, mas cada pontinho nesse momento conta. E vai ser em um dos estádios mais importantes do mundo, né, o Maracanã. Hoje, às 8h30 da noite, o estádio vai estar lotado. Expectativa de mais 60 mil torcedores, Cadu. Vitória importante, porque coloca o Cruzeiro ali no cangote do Flamengo, exatamente, né? Ali, um pontinho, aí depois a disputa fica cada vez mais acirrada. O torcedor está animadíssimo. O Cruzeiro viajou ontem para o Rio de Janeiro, né? Já está lá. Viajou. Foi depois do último trabalho em campo. O time treinou à tarde na Toca da Raposa e depois viajou na sequência. Eu vi que vocês começaram o jornal hoje falando, quinta-feira é quase sexta. No Rio de Janeiro, mais ou menos isso, eles já estão por lá. O time desembarcou à noite no Rio de Janeiro, nossa equipe estava lá, registrou o time chegando ao hotel. E o técnico Leonardo Jardim vai ter à disposição o zagueiro Vidalba e o atacante Gabigol, que não atuaram contra o Vasco na outra rodada. Mas perdeu o meia Wanderson, que não viajou por conta de dores na região lombar. Ou seja, o Cruzeiro jogou no Rio no fim de semana contra o Vasco e voltou para o Rio agora para conversar aí, né? Já nessa expectativa para esse clássico de logo mais que a gente está falando aí, talvez de uma final antecipada, né, Quem Lu? sabe, né? Quem sabe? Os personagens do nosso telão aqui, que a gente está mostrando para vocês aqui, estão em alta. São os artilheiros de Flamengo e Cruzeiro nessa temporada de 2025. Exatamente. São peças-chave no time hoje. Peças-chave. Os dois vivem grandes momentos, são grandes... Tem muito futebol aqui. Os dois com faros de gol, né? O Arrascaeta e o Caio Jorge, que fizeram quase o mesmo número de gols nessa temporada. Vamos dar uma olhadinha, O Arrascaeta com 19 gols em 47 jogos e o Caio Jorge com 20 gols na temporada em 35 jogos. Esses números, eles não contam as participações pelas seleções, né, do Uruguai, o Arrascaeta na seleção do Uruguai e o Caio Jorge na seleção brasileira, porque o Arrascaeta ainda tem outros 2 gols com a camisa uruguaia. Os dois defenderam seus respectivos países, né, nas eliminatórias para a Copa do Mundo. E então é isso aqui, Tá muito coladinho. O Arrascaeta com um pouco mais de jogos, né? A quantidade é um pouquinho maior, mas ele também costuma dar muitas assistências. Um detalhe engraçado do Caio Jorge é que quando ele recebe uma assistência, ele faz um pix de R$600. Eu acho que se eu tivesse no time dele, eu ia querer dar mais assistência do que fazer gol para garantir 6 centinhos a mais, imagina? Em cada assistência que você dá. Mas enfim, essa é a temporada em que o Arrascaeta mais fez gols pelo Flamengo, superando a marca dele de 18 gols em 2019. 19 gols já esse ano e ainda tem campeonato para rolar. Vamos acompanhar como vai ser, então, o desempenho dessas duas estrelas de Flamengo e Cruzeiro. Os dois agora têm um duelo à parte nesse jogo de hoje à noite. Exatamente. Já começa com a briga pelo título do Campeonato Brasileiro, né? Por isso a partida de hoje é tão importante. Os dois ali na pontinha da tabela. E também tem a briga pela artilharia do Campeonato Brasileiro. E aí, quem será que vai fazer mais gols nessa competição, né? O Caio Jorge, como a gente viu, tá um pouquinho na frente. Marcou 15 gols desses 20 que a gente mostrou aqui no telão. 15 gols foram no Campeonato Brasileiro. Aos 23 anos, o Caio Jorge está vivendo o melhor momento da carreira dele, né? Quanto futebol. Inclusive, ele recebeu a primeira convocação para a seleção brasileira esse ano. Estreou com a camisa do Brasil no último amistoso, no último jogo, aliás, contra o Chile, justamente no Maracanã, que foi no mês passado. Então, já está meio familiarizado ali num passado recente. E é, sem dúvida, um dos atacantes mais eficientes jogando hoje no Brasil. E aí, o uruguaio Arrascaeta já é ídolo, né, no Flamengo. Chegou ao clube carioca em 2019, depois de uma passagem marcante pelo Cruzeiro. Ele fez muito gol aqui no Mineirão. E com o Flamengo ele conquistou quase tudo, né? Conquistou Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil.
E agora tá ali na colinha do Caio Jorge pela artilharia do Brasileirão. Ele marcou 14 vezes, né, desses 19 na temporada. 14 foram pelo Campeonato Brasileiro. E ele ainda é importante na hora de colocar o companheiro ali, como a gente falou, na cara a cara com o gol, né? Cara a cara com o gol. O Arrascaeta deu 13 assistências esse ano. São números muito expressivos, Cadu. E já dá para adiantar aí uma provável escalação, porque o torcedor do Cruzeiro hoje está contando as horas para viver e na expectativa para esse jogo. O que você adianta para gente? A gente tenta, né? Aquele spoilerzinho, vamos dar uma olhada aqui, ó. O Leonardo Jardim conseguiu ter em campo quase o time considerado ideal, né? O time titular ideal, só não vai ter o Wanderson, que não viajou, né? Por conta das dores na lombar. Então a gente está escalando aqui, ó, o Matheus Henrique. Cadê aqui? O Matheus Henrique no lugar do Wanderson. E há opções, né? Do Arroio, que chegou na última janela de transferências, já agradou o torcedor ali, entrou em campo algumas vezes, mostrou também que tem bastante futebol. E também tem o Eduardo de opção para o Leonardo Jardim hoje, mas aí a gente coloca também o Caio Jorge, artilheiro da equipe, lá na frente, comandando esse ataque. E nesse time aqui tem um jogador que tá feliz da vida, né? Tem, ó, aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, dá uma circuladinha nele, Fabrício Bruno, que foi convocado mais uma vez para a seleção brasileira. O zagueiro foi chamado pelo técnico Carlo Ancelotti, né, para os amistosos do Brasil contra a Coreia do Sul e o Japão. Os jogos vão ser nos dias 10 e 14 deste mês lá na Ásia. Ele já tinha sido convocado para os jogos das eliminatórias, né, o Caio Jorge também, mas dessa vez foi só o zagueiro do Cruzeiro. Tá com moral o zagueirão, né, Cadu? Com toda certeza, torcedor cruzeirense, se prepare para logo mais e amanhã a gente conta tudo para vocês aqui na